Olá, tudo bem? Bom, vamos iniciar hoje então a nossa revisão de Química, essa revisão que será feita em 3 aulas. Hoje então a aula da Química Geral. Toda a nossa revisão será feita através de uma lista de exercícios, onde através da correção de exercício eu vou buscando os conteúdos de Química e você vai revisando conteúdo a conteúdo. Se você não tem a lista de exercício ainda, vá até o meu site, esse que está aí embaixo, tá? Vá lá, faça o seu cadastro e eu te encaminho essa lista com todo prazer. Maravilha? Bom, vamos então à aula número 1. Bom, aqueles que já me conhecem sabem que eu sempre digo que o problema da química não está no conteúdo em si, em conhecer o conteúdo ou não. Muitas vezes no exercício de química, o problema dele é a interpretação de texto. Às vezes você para exatamente aí, no interpretar o texto. Bom, e como que a gente aprende a interpretar um texto? Lendo, fazendo. É isso que a gente vai fazer agora na questão número 1. Tá? Por interpretação de texto, onde você deve ler o exercício, deve fazer um rascunho das informações que ele vai dando e depois você vai e faz a resolução. Lembrando, você está numa questão dissertativa, e geralmente as provas dissertativas são provas onde você tem um tempo maior para a resolução. Então, você não tem tantos problemas assim com relação ao tempo, a fazer o rascunho, a se organizar. Ok? Vamos lá então. Olha só, 5 cilindros A, B, C, D e E contêm gases diferentes. Cada um contém apenas um dos seguintes gases. Monóxido de carbono. Peraí, vamos parar, né? A gente para aqui e começamos o nosso rascunho, tá? Vou fazer aqui um rascunho, aqui no cantinho, tá? Depois nós vamos resolver. Tá aí, não liga para minha letra não, né? Essa lousa digital, minha letra fica essa coisa aí. Olha lá, ó. Monóxido de carbono, é o primeiro gás que ele fala. O outro gás, dióxido de carbono, CO2. Dióxido de enxofre, ok? Amônia, NH3. E metano, que é o CH4, tá? Às vezes fala assim, poxa, mas aí ele está cobrando nomenclatura. Não, isso daqui é a nomenclatura básica, isso daqui é aquele tipo de nomenclatura que você deve saber, que você deve conhecer, tá? Então isso daí não é problema não. Tá, vamos lá. Então tem esses 5 gases, essas 5 possibilidades. Não sabendo, porém, qual gás está em qual cilindro. Então isso daqui é lógico, se você já deduz que ele vai querer identificar o cilindro onde se encontra cada gás. Com as amostras de gases retiradas de cada cilindro, foram feitos os seguintes experimentos, a fim de identificá-los. Primeiro experimento. Cada gás foi borbulhado em água, contendo algumas gotas de solução incolor de fenolftaleína. Veja, fenolftaleína, qual é a característica dela? A fenolftaleína, ela muda de cor em meio básico, tá? Então, a fenolftaleína, em meio básico, ela se torna rósea. Aí alguns falam rosa, violácea. Já vi cada cor para a fenolftaleína, coitada, né? O importante é isso, ela muda de cor em meio básico. Ok, então ele fala que apenas o cilindro A produziu cor vermelha. O que você deve fazer então? Você deve deduzir desses 5 gases qual deles que dissolvido na água gera a cor vermelha, tá? Vamos lá. Para isso nós vamos ter que fazer a identificação de função, né? A característica. Então vamos lembrar aqui, ó, esses 3 primeiros gases aqui são óxidos. O que é o óxido? É quando você tem o oxigênio ligado a apenas um outro elemento, ok? O CO é um óxido neutro. O CO é óxido neutro. O CO2 e o SO2 são óxidos de caráter ácido. Poxa, Hermes, como que eu sei que eles são de caráter ácido? Porque eles são substâncias moleculares, não tem metal na fórmula. Quando tem metal na fórmula, oxigênio com metal, aí eu vou ter o óxido de caráter básico. Tá? Então veja, esses 3 gases não atendem àquela condição. Deixar a fenolftaleína
Né, lá, ele falou vermelha, né? Mudou de cor. Beleza, aqui ele está falando vermelha. Tá. Agora, o CH4 é um composto orgânico. Ele não reage com água. E a amônia, tá? A amônia é uma base. Lembra, a amônia é a única substância básica de caráter molecular, tá? Então, o que acaba acontecendo? O único que muda de cor é o A. Então, nós já identificamos que no cilindro A, está presente a amônia, NH3. Então, já está identificado o primeiro cilindro, ok? Bom, aí vem a segunda informação. O gás de cada cilindro foi borbulhado em água de cal. Apenas C e D produziram precipitado. Então, presta atenção. Você já elimina a amônia, tá? Você pensa agora nos outros 4 gases que estão restando, ok? O que é água de cal? Água de cal é água com cal, água com CaOH2, hidróxido de cálcio, tá? Isso é o cal, o hidróxido de cálcio. Então, você vai localizar aquele que reage com o CaOH2. O que é o CaOH2? Uma base. O que deve reagir com a base? Um ácido. Ah, mas eu não tenho um ácido aqui. Sim, mas eu tenho óxidos ácidos. Ah, então acabei de identificar os gases que estão nos frascos C e D. Tá? C e D, mas não nessa ordem, estão o CO2 e o SO2. Ok? Ele fala que produz precipitado. Então, vamos lá, ó. CO2 reagindo com hidróxido de cálcio. Veja, um óxido ácido reage com uma base e vai gerar o quê? Um sal, que é o CaCO3, e água. Sal e água. Olha lá. E aqui tem no final do exercício uma informação, ó, sais de cálcio pouco solúveis em água, carbonato de cálcio, aqui, tá? O SO2 reage com CaOH2, tá, com a base, e também vai formar um sal, que é o CaSO3, que é o sulfito de cálcio, e água. Tá lá, sulfito de cálcio também pouco solúvel em água. Então, beleza, eu sei o que tem no frasco C e D, tá? Mas não sei se é essa ordem. Então, veja que a identificação já vai acontecendo. 3. Os gases de C e D, então esses dois gases, foram borbulhados em uma solução ácida de permanganato de potássio, de coloração violeta. Apenas o cilindro D descorou a solução. Então, quem tem essa cor violeta é o permanganato de potássio. O permanganato de potássio é um forte agente oxidante. Então, ele vai oxidar a substância que está trabalhando com ele. Ora, vamos pensar aqui. O CO2, no CO2, o carbono já está no NOx máximo dele, que é mais 4. Agora, no SO2, o enxofre também está com NOx mais 4. Porém, você sabe que o enxofre tem 6 elétrons na última camada. Então, o enxofre ele pode ir para o NOx mais 6. Então, o enxofre pode se transformar, o SO2 pode se transformar em SO3. Então, o permanganato vai oxidar o dióxido de enxofre. Pronto, acabamos de identificar. No frasco D está o SO2. Então, no frasco D está o SO2 e no frasco C está o CO2. Então, veja como que a coisa foi andando. O que falta ele identificar? Os frascos B e E. Então, ele vem com a quarta afirmativa.
os gases dos cilindros restantes, B e E, mostram-se combustíveis. Ao passar os produtos da combustão dos gases por um tubo contendo cloreto de cálcio, houve aumento da massa desse tubo apenas no caso do gás do cilindro B, tá? Então, você tem apenas aumento na massa do gás do cilindro B. Ora, cloreto de cálcio e anidro. Então, o que é anidro? Anidro é aquele sem água, tá? Ele fala que realiza a combustão dos dois. Ô Everson, mas o CO é combustível? Sim, vamos seguir nosso rascunho aqui. O CO, ele pode reagir com oxigênio e vai formar o quê? CO2, ok? Enquanto o metano, que é outro gás que sobrou, também reage com oxigênio, também sofre a combustão, só que no caso do metano, ele gera CO2 e água. CO2 e água. Vamos balancear a equação, ó. Fixa 1 aqui no combustível, e aí você coloca, são um carbono, tá? Deixa eu voltar aqui que ficou horrível. Tá ficando tudo horrível, né? Um carbono. Aqui, 4 hidrogênios. Então, olha lá, ó. 2 vezes 2, 4 hidrogênios. O oxigênio, eu tenho 2 mais 2, então, 2 vezes 2, 4 oxigênios. Agora, olha o detalhe importante. Essa equação produz água. Água que se junta ao cloreto de cálcio anidro. Anidro quer dizer o quê? Sem água. E ele fala que apenas o cilindro B tem aumento da massa desse tubo. Ou seja, apenas o cilindro B gera água. Então, é o cilindro B que tem o CH4. Sobrando, então, para o cilindro E, o CO. Feito o nosso rascunho, tá vendo? Ó, todo o exercício todo rascunhado aqui, tá? Põe rascunho nisso, né? Agora nós vamos às questões. Olha lá. Letra A. Identifique os gases contidos em A, B, C, D e E, preenchendo a folha de resposta. Então, na folha de resposta já vai ter uma tabela. A, B, C, D e E, tá? E você simplesmente vai preencher essa tabela. Então, você vai colocar os gases que foram identificados. Vamos lá? Gás A, NH3, o B, CH4, gás C, SO2, opa, lá, ó, CO2, não vamos perder no rascunho, né? CO2, o D, SO2 e o gás ECO. Então está aí feita a letra A. Letra B. Escreva as equações químicas balanceadas das reações do item 2. As reações do item 2 são essas daqui, ó. Os óxidos ácidos reagindo com a base, que no caso é o hidróxido de cálcio. Então, na letra B, você apenas fará essas equações. Então, CO2 mais CaOH2, tá? Que é o hidróxido de cálcio, dando sal, que é o CaCO3. Aqui ele fala, tá? Equações balanceadas, mas mesmo que não falasse, toda vez que você monta uma equação química, você tem que fazer o balanceamento, hein? Tá? E água. Olha lá. E a outra reação é a reação do SO2 com o CaOH2. Perceba sempre o seguinte, ó, quando você vai montar esse tipo de equação. A única substância que você tem certeza da fórmula é a água. Não é? Não é água. Beleza. Então, olha que legal que fica, ó. Sobrou o Ca, certo? Sobrou o enxofre. Quantos oxigênios eu tenho? Ó, 2 e 2, 4. Aqui já foi 1. Então, sobram quantos? 3. Tá vendo? Não tem erro. E você já mata aí a equação. E na letra C, ele pergunta, a reação que ocorre no item 3 é uma reação de precipitação,
Neutralização ou oxirredução? Explique sem escrever a equação química. Lógico, porque a equação química de oxirredução é sempre mais complicada, então ele não te exige isso. Então, você vai falar, como nós já discutimos aqui, tá? Que essa reação, olha lá, é uma reação de oxirredução. Então, a explicação vai ser essa, onde o NOx do enxofre vai de mais 4 para mais 6. Então, é uma reação de oxirredução e a sua explicação é justamente a variação do NOx do enxofre. Tudo bem? Tranquilo? Então, está aí o exercício número 1. Vamos então agora à questão número 2. Sempre com aquela preocupação de interpretar o texto, ler com calma, fazer o nosso rascunho, anotar aquilo que ele está nos contando, tá? Então, olha só. A aparelhagem representada na figura permite produzir acetileno. Acetileno é o etino, então, nomenclatura orgânica, tá? Se vai produzir, se ele é produto, então, o etino C2H2, produto, ok? Bom, a partir do carbeto de cálcio. Então, o carbeto de cálcio é o reagente, CaC2. Por reação com água. Então, carbeto de cálcio reagindo com a água. Tá aí, tá? Você olhando para a equação, você percebe o seguinte, poxa, já dá para montar a equação. Sim, tá? Olha só, C2H2 já está aqui. Ah, então o que sobrou? CaO. Exato, é o que sobrou. Só que você não pode esquecer que o óxido de cálcio é um óxido básico, que reage com a água formando uma base. E o meio está aquoso. Então, ele vai formar uma base. Qual que é a base do cálcio? O hidróxido de cálcio, CaOH2. Então, eu vou precisar aqui de duas águas. Tá aí a equação, logo no primeiro momento, nos primeiros parágrafos que ele nos contou. Utilizando em seguida o acetileno para produzir benzeno. Então, olha só, ele usa o acetileno, que é o C2H2, para produzir benzeno. O que é o benzeno? C6H6. Tá? Então, fazendo um balanceamento, 3C2H2, C6H6. Essa última reação ocorre usando-se ferro como catalisador sobre aquecimento. Toda vez que eu tenho um catalisador, o que eu vou fazer? Eu coloco aqui, ó, sobre a equação, tá? Sobre a setinha da equação, e o aquecimento, aquele triângulo que representa o bico da chama, né? O triângulo que vem lá, da época da alquimia ainda, essa representação. Bom, letra A. A primeira etapa desse processo consiste na reação do carbeto de cálcio com a água. Escreva a equação química balanceada que representa essa transformação. Tá vendo? Ó, nós já fizemos o rascunho e no rascunho nós já respondemos a letra A. Tá? Então, só vamos colocar aqui bonitinho agora. Ó. Carbeto de cálcio, CaC2, reagindo com a água. Ok? Gerando o acetileno, que é o etino. E o hidróxido de cálcio, CaOH2. Está aí a letra A completa. B. A segunda etapa desse processo consiste na transformação catalisada do acetileno em benzeno. Escreva a equação química balanceada dessa reação. Opa! Letra B. Tá? Nós já havíamos feito também. Olha lá, ó, o acetileno. Lembra que ele deixa claro que a reação é catalisada, então eu não posso esquecer de indicar o catalisador e o aquecimento, ok? E aí, gerando o benzeno. Está aí o benzeno. Veja, tudo isso está na equação. E na letra C? Para a proporção de benzeno, para a produção de benzeno, a partir do carbeto de cálcio, foi utilizada a aparelhagem acima. Que substância deve ser colocada e quais se formarão ou serão recolhidas nas partes A, B, C, D e E? Responda preenchendo a tabela na folha de resposta. Então, na folha de resposta, vai ter lá, tá, o que você tem em cada item, quais são as substâncias que são colocadas e o que é produzido. Então, vamos pensar. Primeiro momento da reação, carbeto de cálcio, tá, que reage com a água.
Então, aqui, ó, no tubo A, você vai colocar água, tá? No frasco B, você tem o carbeto de cálcio, ok? Aí, o carbeto de cálcio vai gerar o acetileno, e esse acetileno vai vir aqui no tubo C, ó, aquecimento. Então, que substância que é essa aqui no tubo C? O catalisador, o ferro, tá? Então, é o ferro aí usado como catalisador, ok? Então, olha só que interessante. Aí, veja, gerou o benzeno. Poxa, que substância que é essa que está aqui no becker para esfriar o sistema, né? Então, ali no becker, eu devo ter a água, né? Eu posso pôr a água como resfriamento. Então, são as substâncias colocadas. E o que é produzido em cada um deles, né? O que é produzido? Então, lá no tubo B, é produzido o acetileno, C2H2, e no tubo C, ocorre a produção do benzeno, C6H6. No tubo B, além do C2H2, a gente não pode esquecer também que é produzido o CaOH2, né? O outro produto aí da reação, no caso, um subproduto. Então, isso daqui seria uma tabela que vai aparecer na tua folha de resposta e fica lá da letra C. Tá aí. Agora, olha só que interessante. Você pode perguntar, poxa, você não precisava colocar os estados físicos? Veja que ele dá os estados físicos. Acetileno, benzeno. Então, se você conhece estados físicos, ou se ele dá o estado físico, não tem nenhum problema. Você já coloca os estados físicos também na equação. Até essa informação é importante, porque assim você sabe que gera acetileno aqui, o gás vem para esse tubo, tá? E aí o benzeno, que é líquido, vai cair aqui e ser resfriado pela água. Ok? Então, está aí a questão número 2. Bom, vamos agora à questão número 3. Continuamos naquele procedimento, lendo com cuidado e buscando dados do exercício. Então, olha só. O titânio pode ser encontrado no mineral ilmenita. Ele te dá a fórmula desse mineral. O metal ferro e o óxido titânio 4 podem ser obtidos desse mineral. Então, veja, esse tipo de informação indica para nós o seguinte, ó, que o mineral ilmenita, tá, FeTiO3, pode gerar o metal ferro e óxido titânio 4. Esse 4 aqui é a carga do titânio, 4+. Então, é TiO2. Por quê? Porque o oxigênio é 2-, por isso 2 oxigênios. A partir da sua reação com monóxido de carbono. Então, quer dizer que esse mineral reage ainda com monóxido de carbono. Não estou preocupado aqui ainda em fazer o balanceamento, tá? Estou pegando só as informações. Tal reação forma, além dos produtos indicados, um composto gasoso. Ora, veja o que você tem aqui. O que está faltando? Ferro, titânio e oxigênio. Opa, carbono. Cadê o carbono? Ah, ele fala que forma um produto gasoso. Que produto gasoso é esse? Bom, gás de carbono ou é o CO, que já está como reagente, então é o CO2, ok? Bom, dá uma olhadinha aí. Olha que legal, a equação já sai balanceada, tá? E é justamente isso que ele pede na letra A. Escreva a equação química balanceada da reação da ilmenita com monóxido de carbono, formando os 3 produtos citados. Então, a gente fez o nosso rascunho e aí você vai à resposta, tá? O mineral ilmenita reagindo com monóxido de carbono, formando o ferro, o óxido de titânio 4 e o gás carbônico, o CO2. Tá, aí vem a letra B. Um outro método de processamento desse mineral consiste em fazer a ilmenita, então é ilmenita, volta aqui no mineral, FeTiO3, reagir com cloro e carvão. Então, reage com cloro, não esquece que cloro é Cl2, e carvão, simultaneamente, produzindo cloreto de titânio 4. Então, eu tenho Ti
Cl4, cloreto de ferro 3, FeCl3 e monóxido de carbono. CO, aqui é um rascunho, hein? Tá. Considere, deixa eu voltar aqui. Considere que na ilmenita o estado de oxidação do ferro é mais 2. Estado de oxidação é o quê? É o NOx. Então, o NOx do ferro mais 2. Preencha a tabela na folha de resposta, indicando para a reação todos os elementos que sofrem oxidação ou redução. Então, a folha de resposta tem essa tabela, ele só quer isso. Só que você tem que montar a equação para saber quem sofre oxidação e redução. Vamos lá. Lembra comigo aqui que NOx 0 tem a substância simples, substância formada por um único elemento. Alguns NOx você tem que conhecer, tá? Substância simples, NOx 0. Outro NOx que você deve conhecer também é do oxigênio, que é menos 2, tá? Então faz a continha aqui comigo, ó. Se eu tenho ferro, que é mais 2, se eu tenho 3 oxigênios menos 2, que número que eu vou somar aqui para tudo dar 0? Para tudo dar 0. Então eu sei que o NOx do titânio na ilmenita é mais 4, tá? A mesma coisa aqui. Então o NOx do titânio não mudou. O cloreto, família 7A, recebe um elétron, NOx menos 1. Aqui eu sei que o cloro tem NOx menos 1. Então o ferro tem NOx mais 3, até porque ele fala cloreto de ferro 3, ok? Se o oxigênio é menos 2, o carbono é mais 2. Então observe aqui na equação onde ocorreram as variações de NOx, tá? Deixa eu só tirar essa estruturinha daqui, que ela vai atrapalhar aqui o nosso desenvolvimento. Vamos lá. Então, olha lá, fiz a conta. O que tem? Onde eu tenho variação de NOx? Então, as variações de NOx ocorrem do ferro, que vai de mais 2 para mais 3. A variação de NOx ocorre no cloro, que vai de 0, aí tanto faz um ou outro, para menos 1. E a variação de NOx ocorre no carbono, que vai de 0 a mais 2. Veja, o que aconteceu? O NOx do ferro sobe, não reduz. Então, o ferro sofre oxidação, tá? O cloro vai de 0 para menos 1, então o cloro sofre redução. E o carbono vai de 0 para mais 2. O carbono também sofre oxidação. Então, preenchendo a tabela, o que nós vamos ter aqui? Olha lá, ó, sofre oxidação. Quais os elementos? Ferro e carbono. Para ser um E aqui. Olha lá os elementos ferro e carbono. Tá? Sofre redução o elemento cloro. Qual é a variação do número de oxidação? O ferro vai de 1 para 3 e o carbono vai de 0 para 2. E o cloro vai de 0 para 1. Ele quer a variação, você escreve apenas a variação. Beleza? Então aqui era só preencher essa tabela. E a letra C? Que massa de ferro pode ser obtida a partir de 1 vezes 10 a terceira mols de ilmenita? Mostre os cálculos. Poxa, e agora? Bom, agora nós estamos numa equação, num cálculo estequiométrico. E qual é o princípio do cálculo estequiométrico? Primeiro, a equação da reação. Talvez você pergunte, qual das duas? A primeira ou a segunda? Horas. Ele está falando que massa de ferro. Então, nós temos a primeira equação. Ok? A partir da ilmenita. Então, quando você faz o cálculo estequiométrico, a sua preocupação é exatamente o quê? A proporção estequiométrica. Olha só, o ilmenita, não vou nem colocar a questão inteira, não precisa colocar toda a equação, gera ferro.
o que nós temos aqui? 1 mol de ilmenita produzindo 1 mol de ferro. Ok? Bom, então vamos lá. Vamos montar com as informações dadas. Primeiro item, proporção estequiométrica. Aí vem as informações. Olha só, ele fala no exercício, a pergunta é, que massa de ferro pode ser obtida? A dica que eu sempre dou é, pule uma linha e coloque dado e pergunta. Ó, que massa de ferro a partir de 1 vezes 10 a terceira mol de ilmenita, tá? Por que pular essa linha? Pelo seguinte, agora você preenche a linha aqui do meio, a que a gente havia pulado, com os dados. Aqui ele não deu em mol, então eu mantenho mol. Eu não preciso converter mol para massa. Ah, Everson, mas lá no dado ele fornece até a massa molar do titânio. E daí? Tá? Aqui eu preciso da massa, que é a massa do ferro. 1 mol de ferro, 56 gramas. Veja, está pronta a nossa regra de 3. Montadinha. E na FUVEST, sempre que tiver cálculo, ele sempre vai facilitar a tua vida. Olha o que você tem que fazer. 1 vezes 10 a terceira, vezes 56. Então você chega na massa. 56 vezes 10 a terceira grama. Agora tome um cuidado. Se você tem potência de 10, nunca deixe a resposta assim. Use notação científica. Tá? Até porque, olha o dado, ó, uma casa após a vírgula. Então, a resposta vai ser essa, ó. Massa é igual 5,6 vezes 10 a quarta gramas. Pronto. Tome cuidado sempre de fazer um quadro. Isso aqui não é frescura, tá? Isso aqui é para facilitar a resolução. 5,6 vezes 10 a quarta gramas. Se você preferir, você poderia até dizer o seguinte, ó, 56 quilogramas. Ah, Erson, mas aí não é legal colocar 5,6 vezes 10 a primeira? Não, aí não. Se não tem potência de 10, não há necessidade. Tudo bem? Então está aí a questão número 3. Então vamos agora à questão de número 4. Aqui ele coloca o seguinte, a proporção de isótopos radioativos de carbono 14 com meia-vida de aproximadamente 5.700 anos, é constante na atmosfera. Então, a primeira informação que eles nos dá é a meia-vida do carbono 14, que é de 5.700 anos. O que quer dizer isso? A meia-vida é o tempo que o elemento demora para ter sua quantidade reduzida pela metade, no caso aqui do carbono 14. Tá? Então, essa é a meia-vida do carbono 14. Bom, todos os organismos vivos absorvem tal isótopo por meio da fotossíntese e alimentação. Após a morte desse organismo, a quantidade incorporada começa a diminuir. É quando começa a acontecer isso aqui, ó. Balanceie a equação química da fotossíntese reproduzida na folha de resposta. Está aqui a equação. Ele quer que você faça o balanceamento dessa equação. E destaque nela o composto em que o carbono 14 foi incorporado no organismo. Ora, aqui, qual é o composto que incorpora o carbono 14? O CO2. Tá? Bom, vamos fazer o balanceamento? 6 carbonos. Hidrogênio tem 12. Então, aqui eu vou 6 vezes 2, 12. Agora, vamos ajustar os oxigênios. Ó, 6 vezes 2, 12, mais 6, 18. Eu tenho 6 aqui, estão faltando 12. 6O2. Entendeu? Então está aí o balanceamento da equação que já estava descrita na folha de resposta. Era só balancear e indicar o elemento que fornece o carbono 14. Tá. Aí vem, na letra B, ele conta para nós o seguinte. Por que um pedaço de carvão que contenha 25% da quantidade de carbono 14 não pode ser proveniente de uma árvore do início da era cristã? Ora, a era cristã, ela se iniciou, a gente está hoje em 2016, né? A era cristã, então ela se inicia aí há 2000 anos atrás, 2016, 2020 anos atrás, vamos colocar assim.
Por que o carvão que tem 25% de carbono? Ora, essa árvore, quando morreu, a quantidade de carbono 14 dela era de 100%. Ok? Aí, passados 5.700 anos, que é uma meia-vida, a quantidade de carbono 14 vai para 50%. Passados mais 5.700 anos, a quantidade de carbono 14... Opa, eu não sei porque que essa loja digital vira e mexe, ela dá essas falhas, mas a gente uma hora descobre, né? Passados 5.700 anos, ela vai para 25%. Veja, é onde está. Então, essa árvore, ela morreu há 11.400 anos atrás. Ou seja, ela não faz parte, então, da era cristã. Tá? Ela é bem anterior à era cristã. E, na letra C, ele nos questiona: por que não é possível fazer a datação de objetos de bronze a partir da avaliação da quantidade de carbono 14? Horas. Por quê? Porque o bronze é uma liga, né? A gente vai falar muito de bronze, né? Esse ano nós temos aí a Olimpíada. O bronze é uma liga que tem cobre e estanho. Então não dá para fazer datação de carbono 14 porque não possui carbono na sua estrutura. Então não tem como fazer a datação desse tipo de objeto. Ele tem apenas cobre e estanho. A não ser que você queira fazer uma reforma ortográfica que tirar o U, aí vira carbono. Estou brincando, não vai fazer isso. Tá bom? Então está aí a quarta questão. Lembre-se sempre, se você tiver alguma dúvida de algum desses exercícios que eu fiz até agora, vai lá no meu site, tem a forma de você fazer contato comigo, tem e-mail, tem WhatsApp, tem Facebook, tem Twitter, o que você quiser, você pode entrar em contato e te responderei o mais breve possível. Beleza? Então está aí a quarta questão. Bom, vamos agora à questão número 5, uma questão bonitinha aí, uma questão bem interdisciplinar que a FUVEST propôs, trabalhando aí a parte de ácidos, bases, pH, né? Então, olha que interessante essa questão. Ó. A solução de azul de bromotimol atua como indicador de pH. Em meio ácido, só a cor fica amarela, em meio básico, azul. Valores de pH entre 6 a 7, a solução fica verde. Só vamos lembrar aqui, né, aqui no cantinho, aqui no nosso rascunho, que o pH é uma escala que vai de 0 a 14. Lembrou? No meio dela é o 7. No pH 7, a solução é um meio neutro, ok? Abaixo de 7, eu tenho um meio ácido, quanto menor, mais ácido. E acima de 7, o meio básico, ok? Tá. Ele fala para nós aí que no caso desse indicador, o meio ácido, a solução fica amarela. No básico, ela fica azul. E entre 6 e 7, aí praticamente no meio neutro, né? Ela fica verde, entre 6 e 7. Beleza. Considere um aquário de água doce, iluminado e montado com peixes e plantas aquáticas. Retirou-se uma amostra desse aquário, amostra 1, e ela adicionou-se azul de bromotimol. E observou-se a cor verde, quer dizer, a amostra 1 está com pH entre 6 e 7. Tá? Então, o pH dessa amostra 1 está entre 6 e 7. O aquário foi mantido por certo tempo em ambiente escuro. Isso daqui é importante. Ó. O aquário está em ambiente escuro. Tá? Nova amostra de água foi retirada e, ao se adicionar pH, a coloração foi diferente. Explique o que provocou a diferença. Ora, o que nós mudamos aqui? Ele está no escuro. Se ele está no escuro, as plantas aquáticas não realizam fotossíntese. As plantas apenas respiram. Tá? Então, se as plantas apenas respiram, o que vai ocorrer? Elas vão gerar CO2. Tá? Então, na respiração das plantas, gera-se CO2, não tem fotossíntese, porque não tem luz. Então, as plantas apenas respiram, gerando CO2. O que vai acontecer? O CO2 é um óxido ácido.
ele reage com a água do aquário formando o ácido carbônico. Então eu vou ter um pH menor que 7. A coloração do azul de bromotimol vai ficar amarela, tá? Então tá aí a letra A. Na letra B, a adição excessiva de ração levou ao aumento da população de decompositores no aquário. Que coloração é esperada ao se adicionar um indicador de pH a uma amostra de água? Bom, se você aumenta a população de decompositores, o que você provoca? Você provoca aumento, de novo, na concentração de CO2 do aquário, tá? Então você vai aumentar a acidez. Então a água do aquário vai ficar mais ácida. Aumentou a acidez, o que vai acontecer? Você vai ter no indicador a coloração amarela, tá? Então esse indicador vai aí ficar com a coloração amarela. Então a mesma explicação dada na letra A, a gente faz aqui também na letra B. É lógico, justifica a sua resposta. Você vai descrever tudo isso que eu coloquei aqui em indicação, né, dessa maneira. Tudo bem? Então está aí a questão número 5. Bom, vamos agora à questão de número 6, aí da nossa aula de Química Geral, né, a última questão. Bom, tem um cachorro chato latindo aqui, como você sabe, não gravo em estúdio, né, gravo na sala de casa, então essas coisas acontecem. Mas vamos lá. Monóxido de carbono é um gás inodoro, incolor e muito tóxico. Um método para determinar sua concentração no ar consiste em fazê-lo reagir completamente com pentóxido de diiodo. Então veja, ele fala que ele reage monóxido de carbono com pentóxido de diiodo. O próprio nome já indica a fórmula, 5 oxigênios, 2 iodo. Nesse processo, o monóxido de carbono é oxidado. Se ele é oxidado, quer dizer que o NOx do carbono sobe, né? Lembra que o termo oxidação vem do quê? De reação com oxigênio, juntar oxigênio. Ora, se o CO é oxidado, então ele vai gerar o quê? CO2. Formando também uma substância simples. Poxa, quem que seria então a substância simples? Está sobrando o iodo. Então a substância simples é o iodo. Tá? Medindo-se a massa da substância simples, no caso iodo, é possível calcular a concentração do monóxido de carbono no ar. Então, letra A. Escreva a equação química balanceada da reação. É o que já fizemos aqui. Tá? Só que tem que ter o balanceamento. Tem que ter o balanceamento. O que você percebeu? Que cada CO recebe um oxigênio. Se o I2O5 tem 5 oxigênios, então eu vou ter 5 COs, né, recebendo o oxigênio, gerando 5 CO2. Olha que legal, como que já saiu o balanceamento da equação. Então eu fiquei agora, ó, com 10 oxigênios, 5 vezes 2, 10, 5 carbonos e 2 iodo. Equação pronta é balanceada. Bom, o pentóxido de iodo é um sólido que absorve água rapidamente em condições ambientes. Então veja, ele fala que ele é um sólido. Então você pode até colocar isso na equação da reação, tá? E aí coloco, então, o monóxido de carbono é um gás, tá? O CO2 a gente sabe também que é um gás. E no caso o iodo, você já sabe que é um sólido. Então está aí, tá? Bom, aí vem a letra, então, na letra B a gente sabia, ele dava essa informação. Ele fala que esse pentóxido de iodo absorve água rapidamente e transforma-se num ácido monoprótico. Ora, vamos lembrar o seguinte, o pentóxido de iodo, I2O5, é um óxido molecular. Se ele é um óxido molecular, ele reage com água, formando um ácido. Mas que ácido? Bom, aí é simples. Quando você tiver esse sistema, ó, vem aqui no rascunho, ó, I2O5 mais H2O. Olha o que aconteceu, ó, H2
e 2O6. Ah, então 2HiO3. Está aí a formação do ácido iódico, tá? Na equação que ele pedia. E na letra C vem: determine a porcentagem da massa inicial desse ácido que se transforma em água por aquecimento acima de 200 graus. Então, na verdade, ele quer o quê? A reação ao contrário. Então, ele quer que você transforme o ácido em água. Tá? Na verdade, desidrata por aquecimento. Então, é fazer a reação no sentido contrário. Ok? Então, tá aí a equação da reação. Tá? Ele fala do ácido gerando água. Só vou me interessar, então, por essas proporções. Opa! Tem um errinho aqui, vamos prestar atenção. Ó. É 2 mols do ácido gerando 1 mol de água. Lembra que mol é a unidade, então você não coloca um S aqui, ok? O que ele quer é a porcentagem, quanto de água veio a partir desse ácido. O que você pode fazer é o seguinte: pensa em 100 gramas. Poxa, Arson, mas por que 100 gramas? Horas, porque se você trabalha com 100 gramas, na verdade, você pode considerar como 100%, né? Quanto se transforma em água? Então, você já tira direto a porcentagem. Então, vamos lá. Massa, 2 mols, 2 vezes 176, que é a massa molar do iodo, e 1 mol de água, que são 18 gramas. Ok? Você vai fazer essa conta e vai chegar numa massa de 5,1 grama. Fazendo a conta. Então, respondendo o exercício, 5,1%. Então, está aí a questão número 6. Não esquece nunca, quando você faz uma conta, de fazer um quadro aqui, ó, indicando a resposta, porque é o que o examinador vai procurar na hora de fazer a correção. Tá? Ele não vai ficar olhando a questão inteira, ele vai direto na resposta. Quem corrige prova de exatas sabe disso. Tudo bem? Fechamos então aí a lista de exercícios da Química Geral. Bom, está aí concluída então a nossa aula 1. Espero que tenha lhe ajudado bastante nessa revisão de conteúdos de Química Geral. Não esqueça de, na sequência, fazer os exercícios das aulas 2 e 3 e depois você acompanha aqui comigo as resoluções, ok? Qualquer dúvida, qualquer situação que possa ter ficado aí a mais, vá lá no meu site, você tem no Fale Comigo várias formas de entrar em contato, tá? Você tem lá meu e-mail, meu WhatsApp, meu Facebook, fique à vontade, tire todas as suas dúvidas e, lógico, tenha muito sucesso. Aguardo você, então, nas aulas 2 e 3. Um abraço.